Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinar do 23º COBEC. Eu sou a professora Fernanda, da Universidade Federal de Santa Maria, e membro da comissão organizadora do evento. Na noite de hoje, nós teremos a fala do professor Giovanni Zabot. Ele é engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, com doutorado em Engenharia de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. O professor Giovanni vem atuando na área de conversão de biomassa e desenvolvimento de processos com tecnologia supercrítica já há vários anos. Hoje ele vai nos falar sobre conversão de biomassa em produtos de valor agregado. Sobre este assunto, ele vai estar ministrando um minicurso durante o 23º COBEC, que será entre os dias 2 e 6 de maio, na cidade de Gramado. O minicurso que ele vai fazer vai ter duração de 6 horas, e lá no minicurso ele vai poder trazer mais informações, com mais detalhes sobre esse assunto. Hoje, a apresentação dele vai ser bem mais curta, mas nós teremos um tempo dedicado a perguntas e respostas que vocês podem nos enviar através do chat do site. Então, todas as perguntas, na medida do nosso tempo disponível, serão respondidas por ele. Bom, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Giovanni. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Fernanda e a toda a comissão organizadora do 23º COBEC e 18º EMBEC pelo convite em ministrar este minicurso, que será em maio de 2021, presencial, e na data de hoje falando sobre a conversão de biomassa em produtos de valor agregado, um breve compartilhamento de temas a serem abordados no COBEC. Neste próximo slide, a gente observa notícias sobre biomassa agroindustrial. Qual que vai ser a dinâmica de apresentação nesta noite de hoje? Como eu falei, vai ser uma alguns desafios tecnológicos que eu observo nessa área. E, por fim, eu vou listar, então, esses temas que eu pretendo abordar com maior ênfase no evento presencial que vai se dar em maio de 2021. Nesta notícia, conforme vocês podem ver, ela traz o seguinte: ela foi publicada recentemente, em 13 de agosto, no site O Progresso Digital, e ela traz Easy Biomassa desenvolve projeto para a produção de sanitizante a partir de bioóleo de macaúba. O Easy Biomassa, que é o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, localizado em Mato Grosso do Sul, está desenvolvendo um projeto para a produção de um biosanitizante a partir do bioóleo da macaúba, que poderá ser utilizado para a esterilização de áreas comuns, como calçadas, bancos, veículos de transporte público. É uma notícia um pouco longa, então eu vou sintetizar aqui para vocês em relação a isso, o que ela traz. Os pesquisadores, a diretora Carolina de Andrade e o pesquisador Hélio de Assis, além de outros pesquisadores, eles estão estudando o uso de pirólise para obtenção do bioóleo da macaúba e produção do sanitizante. E eles consideram uma rota promissora, porque a macaúba ela é de baixo custo, então permite uma ampliação de escala, porque ela é produzida em grande quantidade, e permite para uso como sanitizante, como fungicida, bactericida. Então, o que pode se observar com relação a essa notícia? E outras mais que existem, o Brasil ele tem uma grande potencialidade, né, e ele é pioneiro nessa produção ampla de biomassa, então pode ser uma alternativa sustentável para disponibilizar no mercado uma nova opção de produtos que venha a ser de interesse para a sociedade. Então, uma dos agregados com relação
a essa notícia recente que eu selecionei e eu achei interessante. E tem outras tantas também, que se a gente fosse ficar aqui falando de notícias recentes, passaria a noite toda abordando a potencialidade de biomassas em derivativos. No slide 3, eu apresento uma outra notícia, que é sobre um investimento no Canadá. É uma notícia que foi publicada em agosto, agora dia 10, na Canadian Biomass Magazine, que ela traz o seguinte: FP Innovations recebe 1,3 milhões para desenvolver máscaras, filtros biodegradáveis para a produção de máscaras faciais. Então, também é uma notícia mais longa, eu sintetizei alguns itens aqui, mas para destacar para vocês que é um investimento bastante considerável, que eu observo, e que os pesquisadores dessa FP Innovations, eles estão buscando desenvolver um trabalho de produção de máscaras faciais, justamente em resposta à Covid-19, neste período de pandemia, usando um resíduo florestal, usando uma biomassa florestal, portanto renovável. A FP Innovations, ela é uma organização não lucrativa do Canadá e que tem como propósito expandir principalmente esse setor florestal. Então, eu trouxe aqui inicialmente para a gente contextualizar duas notícias sobre esse investimento e essa aplicação de biomassas para a produção de derivativos. Neste próximo slide 4, eu trouxe aqui para a gente ver também um dado importante, que é do IBGE, que são culturas dessa biomassa, também pode-se ter o uso da biomassa residual, que eu considero como subproduto. Então, o que for de casca, o que for de palha, de bagaço, enfim, tem uma potencialidade para aproveitamento e para a produção de diversos derivativos, utilizando tecnologias específicas, tecnologias adequadas para cada fim. Isso falando especificamente das culturas vegetais, mas na parte direita vocês podem observar que também eu coloquei algumas fotos que são de fungos e bactérias que têm uma bactéria ou a biomassa bacteriana crescendo utilizando nutrientes que podem ser de águas residuárias, então um viés sustentável. Com relação a algas, a gente também observa, e é de conhecimento de vocês, a produção de biocombustíveis, o avanço na produção de biocombustíveis a partir de algas, na aplicação na área alimentícia, em termos de pigmentos, de aditivos, de compostos bioativos, de uma maneira geral. E com relação às culturas permanentes, também tem-se um viés energético, produção energética, o uso da lignina, dentre outros fins, mas eu vou destacar depois no próximo slide um exemplo que é o ácido levulínico produzido a partir de biomassa, produzido a partir de glicose. Slide 5 nesse mesmo contexto que eu estou abordando, é uma continuidade. Nessas principais culturas, informação retirada do IBGE de 2018,
Obviamente que nas safras mais recentes, a tendência é que esses valores tenham aumentado, mas a gente observa que dentre as principais culturas no Brasil, como soja, cana-de-açúcar, milho, tem-se uma grande quantidade, né, isso na escala de toneladas, né, de milhões de toneladas ou milhares de toneladas, dependendo de cada situação, produção de casca, de vinhaça, de farelo. Em várias situações, essas cascas e palhas, elas são nutritivas para a própria lavoura, mas em outras situações não, como é o caso da casca de arroz, que ela pode ter uma aplicabilidade maior e por isso, então, justifica as investigações, as pesquisas, a busca por uma aplicabilidade que detenha maior valor agregado. E a gente observa que a potencialidade em termos de quantidade ela é bastante ampla, porque se tem uma produção bastante elevada, claro que em alguns setores regionalizados, mas que pode-se sim ter vários derivativos. No slide 6, eu peço desculpas, porque ele está, a figura ela é bastante poluída, ela é difícil de ver, mas a minha ideia que eu estou trazendo aqui para vocês é que não seja para ver especificamente cada componente em si, mas sim que a gente observe que há uma gama de possibilidades, há uma gama de rotas de transformação para obter os determinados produtos. Então, essas possibilidades, usando biomassa que é rica ou em amido, ou em hemicelulose, celulose, lignina, que tenha bastante óleo, proteína, de uma maneira geral, há diversas rotas que permitem fazer as transformações, desde plataformas intermediárias, blocos construtores, químicos secundários, até chegar na parte dos produtos e aplicações específicas, aplicações na área química, na área farmacêutica, na área de cosméticos, na área alimentícia, enfim, é uma gama de possibilidades e por isso que eu achei interessante trazer esta figura, que ela foi publicada num livro que está ali listado 2004, que nos dá uma ideia de quantas possibilidades existem para que a gente possa investir em maior grau e aproveitar essa potencialidade que nós temos de biomassa, especialmente aqui no Brasil. No slide 7, nesse contexto que eu venho abordando, eu trouxe uma relação entre biorefinaria e economia circular. Em relação à biorefinaria e economia circular, o que eu observo é que a economia circular é um modelo de economia que se busca desperdiçar o menos possível, ou seja, que se investiga, que se explora um aproveitamento sustentável máximo de um recurso biológico, buscando um determinado fim. Então, evitando o desperdício. E nesse viés, o tripé tecnologia, trabalho qualificado e tempo, ele é bastante importante para que se atinja o objetivo específico. A tecnologia ela é muito importante, obviamente que é, mas o trabalho qualificado, ele é tanto quanto porque ele permite que efetivamente a tecnologia seja válida para aquele fim. Então, estudar qual o melhor destino para cada biomassa e investir em tecnologia é importante, aplicando o trabalho qualificado para que a gente consiga incrementar e expandir nessa área a produção de derivativos com maior valor agregado. E nesse conceito, que eu chamo de bioeconomia também, o uso intensivo de conhecimentos científicos e tecnológicos, como eu venho abordando, principalmente em expansão nas fronteiras em áreas de ponta. E alguns exemplos, e claro que não se restringe somente a esses, obviamente, mas que o que eu considero importante, biotecnologia industrial, no caso de uso de enzimas, de micro-organismos para aplicações na área química, na área farmacêutica, na agricultura, na produção de materiais,
a nanotecnologia, a internet das coisas, química de renováveis, tudo isso é bastante importante, visando reduzir a dependência de recursos fósseis e o impacto sobre a biodiversidade e o meio ambiente. Então, tudo isso se relaciona de uma maneira para que se possa atender a sociedade e também valorizar essas biomassas que eu listei anteriormente, mas que existem tantas outras. Em face de tudo isso, eu elaborei um esquema de desafios tecnológicos no uso de biomassa que eu dividi em três grandes etapas, digamos assim, que eu considero uma etapa consolidada, uma avançada e uma em expansão. Com relação à consolidada, eu considero a identificação de biomassas potenciais, que ela já está bastante, já teve bastante pesquisa, já está tendo aplicabilidade. A avançada, que as pesquisas laboratoriais, o registro de patente, a formação de recursos humanos também já avançou bastante e está num caminho bastante promissor. E a etapa 3, um pouco menos avançada, digamos assim, que eu considero em expansão, que são os estudos econômicos, a aplicação industrial, a comercialização, especificamente desses bioprodutos, nesse quesito, então, ainda em expansão. Para a gente ter uma ideia, e eu fiz um breve levantamento em termos de artigos, em termos de patentes, dissertações e teses. Com relação a artigos, vocês observam que 1.248 artigos foram publicados até 15/8 na base de dados Scopus, considerando a palavra-chave, as palavras-chave Biomass and Bioproduct. É claro que é uma quantidade restrita de artigos, porque se eu utilizar outra palavra-chave, se eu utilizar outra base de dados, eu tenho um resultado diferente. Mas o objetivo aqui não é ser restritivo, não é ser limitado, não é dizer que é essa quantidade de artigos, mas sim a gente ter uma ideia que nós brasileiros estamos participando com isso e outros artigos afins que não estejam listados aqui, mas que também têm uma potencialidade. Então, é uma questão de que essa etapa 2, ela está tendo resultados para fornecer um aporte para a etapa 3. E com relação aos artigos, 60% são atuais, então demonstra que está bastante crescente, está avançada a etapa 2, mas ela está bastante crescente também. E o mesmo vale para a questão de patentes, dissertações e teses, que estão com esses números ali, mas que depende muito da forma de busca, da palavra-chave e tal, e teria que fazer uma busca ponto a ponto para ter o resultado mais amplo. Então, como eu falei, recapitulando, é apenas para ter uma ideia de qual que é o cenário, usando uma referência, nesse caso aqui usei a palavra-chave bioproduto. Em relação às teses e dissertações, 47,6% na área de multidisciplinar, 20,7% em ciências agrárias, 14,6% em engenharias e 17,1% em outros, sendo que de multidisciplinar a principal contribuição é na biotecnologia e em engenharias a principal contribuição é de engenharia química. No slide 9, com relação às pesquisas da etapa 2 que eu estava comentando, eu listei aqui algumas que eu observo que estão em destaque de várias outras. Existe uma lista ali, eu coloquei reticências porque é uma lista grande, e de investigações que estão sendo feitas por vários grupos de pesquisa no Brasil e no mundo todo. E eu relatando aqui algumas, podemos citar o aumento da produtividade de enzimas usando resíduos agroindustriais, aumento do rendimento ou fracionamento na extração de substâncias bioativas, a diminuição de interferentes para a produção de etanol, de hidrolisados, de resíduos lignocelulósicos, especificamente interferentes que acabam interferindo, obviamente, na produção do etanol, no rendimento final do combustível,
principalmente pela presença de ácido acético, etc. Fabricação de farinhas, farelos, fibras alimentares, aumentar a gama de produtos obtidos de um mesmo resíduo. Nesse quesito, então, a ideia é, indo na parte da economia circular, conseguir aproveitar o máximo sem desperdiçar. Então, processar e obter um bioproduto, aquele subproduto, processar novamente, obter um outro derivativo e assim por diante. Tudo isso avaliando de forma tecnológica também. E no slide 10, conforme eu comentei com vocês anteriormente, a respeito do ácido levulínico, a GF Biochemicals é uma empresa que foi cofundada em 2008 para produzir o ácido levulínico em escala comercial. Um dos cofundadores é o Matteo Flamini, que é um ex-futebolista, jogou no Arsenal, no Milan e na própria seleção francesa. O sobrenome dele é italiano, mas ele nasceu em Marselha, na França. E aí ele, juntamente com outro cofundador, eles fundaram para produzir o ácido levulínico e hoje eles estão com uma grande capacidade, com planta em Caserta, na Itália, e outras. E o ácido levulínico, eu observo que é um bloco construtor que está entre os top 10 na área de químicos do futuro, porque ele tem muitas aplicabilidades, ele é muito versátil, ele tem muitas aplicabilidades, e um dos exemplos é aditivo de combustíveis. E aí, nesse próprio site, demonstra que em 2019, 27,2 milhões era a potencialidade do mercado, e a estimativa para 2030 é de 60,2 milhões. Então, um incremento anual ali de 8,8%, o que demonstra, então, essa potencialidade do ácido levulínico. A GF Biochemicals, como um dos exemplos que eu estou relatando aqui, mais uma vez eu reforço que haveria outros inúmeros exemplos, mas por questão de limitação de tempo neste momento eu só estou dando uma pincelada em relação a isso. Ela teve o auxílio de vários pesquisadores da Universidade de Pisa, da Universidade Politécnica de Milão. Então, o conhecimento integrado naquilo que eu comentei anteriormente, tecnologia, qualificação humana, trabalho qualificado e tempo, tudo isso integrado faz com que se tenha, então, resultados bastante úteis, bastante promissores. E no slide 11, apenas para termos uma ideia, eu trouxe essa figura que foi retirada do próprio site da GF Biochemicals, onde eles demonstram tendo como o ácido levulínico ali como substância-chave, aplicações de mercado, como desengordurantes, no tratamento de pele, na área têxtil, na área de cosméticos, então, vários segmentos industriais. Isso demonstra, mais uma vez, conforme eu comentei, o uso de uma biomassa, tá, para produzir um produto para produzir plataformas intermediárias e blocos construtores, mas depois chegando em produtos finais de interesse para a sociedade. E neste último slide, tem-se os desafios tecnológicos em escala industrial comercial, conforme eu vinha relatando. O que eu observo, mais uma vez também reforço que não se restringe somente a isso, mas para listar alguns, nessa etapa 3, que está em expansão, o que eu observo é que ainda há necessidade de demonstrar comportamento técnico equivalente ao laboratorial, em termos de produtividade, em termos de composição, qualidade, shelf life, etc. Demonstrar a viabilidade econômica dos processos de refinamento, assim como eu comentei anteriormente, associar tanto a viabilidade técnica quanto a viabilidade econômica para que seja útil para
investidores, para a sociedade de uma maneira geral, otimizar gastos energéticos, avaliar a implementação das tecnologias de forma descentralizada. Nesse meu ponto de vista, dependendo o tipo de biomassa que é produzida regionalmente, se consiga implementar a tecnologia para o beneficiamento, o processamento daquele tipo de biomassa num local em específico, e depois se agregar em termos, se for possíveis, em termos de intensificação e integração de processos, e também estimular o consumidor a pensar que são gerados nesta nova bioeconomia. Então, são desafios que eu observo nesta área. E, por fim, listando alguns temas que são propositivos de serem abordados no evento presencial, lá em maio do ano que vem. Claro que aqui são tópicos mais gerais, né, mas isso será dividido em subtópicos, em vários subtópicos, mas nesses 6 grandes tópicos, fontes de biomassa, plataformas intermediárias e building blocks, processos de conversão e biorefinarias integradas, produtos e aplicações, uma visão industrial, análise do ciclo de vida e avaliação energética econômica, e, por fim, desafios, avanços tecnológicos e perspectivas futuras nesta área também. Então, eu agradeço a oportunidade neste web evento, de relatar brevemente alguns temas nesta área de conversão de biomassa, e fico à disposição para perguntas. Problema aqui no áudio. Vou repetir a pergunta, Giovanni. Tem algumas perguntas aqui para a gente fazer. Para você. Vou repetir a pergunta. No contexto de conversão de biomassa para geração de produtos, visto que a matéria-prima geralmente é de composição variável, é possível obter uma certa padronização de produto? E como seria? Muito bem. Essa pergunta ela é bastante relevante, porque nós temos, dentre alguns desafios tecnológicos, que eu acabei não listando naqueles, como eu falei, existem vários desafios a serem vencidos, e esse é um deles, a padronização a partir de você ter diferentes lotes, diferentes fontes de biomassa variáveis nesse quesito. Então, uma das estratégias que eu vejo são pequenas produções descentralizadas que se pode fazer considerando essa biomassa variável. Então, em vez de você utilizar vários lotes e concentrar todos eles, depois receber outros lotes diferentes, no meu ponto de vista, seria uma possibilidade aplicar um processamento descentralizado usando um lote mais padronizado, digamos assim. Tá. Tem outra pergunta aqui.
sobre as limitações tecnológicas para esses processos em escala industrial. Você já viu alguma coisa sobre isso? Especificamente, o que eu observo das limitações tecnológicas, elas não são nem tanto com relação a custos, mas sim com relação a você conseguir obter, dependendo do propósito, uma composição igual àquela que é pesquisada em escala laboratorial ou em escala piloto, uma produtividade similar, uma purificação similar ou um reaproveitamento de enzimas, essas limitações é que acabam restringindo muitas vezes, e aí se entra também nessa parte de desafio, que acaba não favorecendo tanto, num primeiro momento, de forma linear, se aplicar um determinado refinamento já direto, que foi estudado em escala laboratorial, já direto numa aplicação em larga escala. E o que você acha, assim, Giovanni, em termos dos produtos, né? Porque, como tu mostrou, são vários os produtos, né, que a gente pode obter através dessas biomassas, né? Vários tipos de produtos para diferentes utilidades, né, diferentes finalidades, né? Você acha que tem algum desses produtos que está mais em tendência, assim, de ser investido, de ser obtido, mais viável? Né? Você falou do ácido levulínico, tem os combustíveis, tem sanitizantes, tem os açúcares, né, que teriam mais, talvez, aplicação em outro tipo de indústria. O que você acha disso? Tem algum desses produtos que você acha que está mais avançado, assim, para obtenção? Eu relatei, professora Fernanda, a questão do ácido levulínico, porque eu achei interessante em termos de potencialidade, mas eu observo que há outros também com bastante potencialidade, especificamente no momento que a gente está vivendo de pandemia, está tendo pesquisas para buscar algo na área farmacêutica, na área de sanitizantes, na área de saúde, de uma maneira geral. Então, eu observo que produtos nessa área, envolvendo principalmente biotecnologia industrial, eles tendem a ser bastante valorizados. E os processos desenvolvidos no momento, eles tendem a crescer também, a ter bastante interesse. Então, são alguns dos exemplos que eu observo, poderíamos listar outros mais, né? A questão de combustíveis específicos, questão de açúcares específicos, polissacarídeos de uma maneira geral, também pode entrar nessa linha de... Temos mais uma pergunta aqui sobre a questão da biomassa florestal. Você considera a biomassa florestal como uma fonte promissora de energia renovável? Professora Fernanda, a questão da biomassa florestal, ela é um pouco mais delicada, porque ela acaba levando um tempo um pouco maior para se renovar. Diferentemente das culturas temporárias, que é safra por safra, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou dependendo da biomassa fúngica, bacteriana e tal, a biomassa florestal ela demora mais tempo. Mas, em contrapartida, o que eu observo é que num curto espaço de área, por exemplo, num hectare, você consegue produzir grande quantidade de biomassa. Então, isso é um dos pontos positivos que, na balança, eles favorecem para que se possa também ter um certo aproveitamento. Hoje, o que se tem, no meu entender, aqui no Brasil, é mais para a parte energética. O viés é mais energético ainda, não é específico em produtos que tenham um grande valor de mercado. Né? A questão do ácido levulínico, que é derivado da celulose, é uma possibilidade, mas que ainda não tem, no meu conhecimento aqui no Brasil, essa aplicação. E questão da pirólise, né, que é um dos processos, né, que pode ser usado, né, para conversão de biomassa. Tem uma questão aqui, se essas altas temperaturas que são exigidas nos processos de pirólise não são proibitivas. Muito bem. Essa também é uma pergunta bastante
interessante, porque a questão de pirólise, ela realmente necessita de altas temperaturas. E o que eu observo é que quando a gente usa num determinado processo uma quantidade elevada de energia térmica, a tendência é que em termos energéticos, em termos econômicos, haja um dispêndio muito maior. Pode ter um aproveitamento nesse quesito? Claro que sim, mas se houver perdas, e a tendência é que as perdas sejam altas, isso acaba restringindo a se ter um retorno adequado nisso para determinado fim. Mas, em contrapartida, se há alguma possibilidade de integração de processos usando alguma fonte de energia que seria naturalmente descartada, isso acaba reduzindo custos, né? Não, acaba não encarecendo os produtos. E aí depende também cada situação, o que se quer de substância-alvo, tudo isso precisa ser avaliado de forma específica. É o que eu observo. Uhum. Olha, temos mais uma pergunta aqui, um pouco mais geral, tá? Como podemos garantir a qualidade necessária para a formação dos futuros engenheiros no ponto de vista de vocês? Estamos vivendo uma nova fase e um ponto importante será chegarmos ao número máximo de alunos nas salas para estudo online. Como vocês estão analisando essa questão? É uma pergunta mais sobre a situação que nós estamos vivendo aqui da pandemia, né, onde a gente está trabalhando com aulas online, né, onde possivelmente num futuro próximo nós teremos restrições, né, de número de alunos dentro da sala de aula. Então, a pessoa pergunta como é que nós estamos enxergando essa situação, né, diante dessa possibilidade com vistas à formação, uma boa formação dos engenheiros. Muito bem, professora Fernanda. Também uma questão mais genérica, né, no que nós estamos vivendo. O que eu observo é que nós vamos precisar nos adaptar. Nós, enquanto educadores também, mas os estudantes também de uma maneira geral. Porque nós vamos ter uma certa restrição futuramente, quando retornarmos à presencialidade, porque por um certo período vai ter que se restringir, não vai ser mais possível aglomerar tantas pessoas num determinado ambiente. E, por outro lado, a gente tem que continuar com o ensino, a gente tem que continuar formando recursos humanos qualificados, porque, como eu falei, é um dos tripés para que se avance com conhecimento na sociedade. Aqui no Brasil demanda muito isso. O que eu observo que pode acontecer num primeiro momento é que se consiga conciliar, né, alguma coisa presencial, né, em grupos menores, enquanto outros grupos acabam trabalhando de forma remota. E depois se faz se intercala para que aquele grupo que estava trabalhando de forma remota, talvez de uma forma mais teórica, possa ir para a parte presencial e fazer atividade prática, a questão de projetos, seria mais nesse sentido que eu observo neste momento. Mas, realmente, nós vamos ter que continuar nos reinventando nesse período de pandemia para que a gente consiga se adaptar e também que os estudantes, os discentes, consigam se adaptar também. Eu concordo contigo, viu, Giovanni? E acho que esse período, assim, está fazendo com que a gente se reinvente em muitas questões relacionadas ao ensino, né? E nos mostra que, claro, o ensino remoto não substitui o ensino presencial, né? Mas tem muitas coisas que a gente poderia, talvez, fazer, muitas atividades, né? E adequar um pouco as nossas disciplinas, até com uma possível redução de carga horária de sala de aula, né? Isso é uma coisa que vem sendo discutida bastante nos grupos, né? Nos EMBECs, né? Nos grupos de professores, que normalmente os cursos de engenharia, né? Engenharia química também, tem uma carga horária bastante elevada de sala de aula, e que é possível, às vezes, a gente ter uma boa formação,
tendo uma carga horária menor em sala de aula, mas com atividades, com trabalhos, né, com projetos, né, aqueles cursos que têm bastante atividades direcionadas como projetos para os alunos, para que eles desenvolvam, né, essa iniciativa, a interação, apresentando problemas, enfim, tem várias discussões em relação a isso. E eu acho que essa situação que nós estamos vivendo vai nos impulsionar um pouco nesse sentido, né, da gente também aproveitar mais essas ferramentas, né, e enfim, para tentar contribuir na formação, né, acho que é por aí. Tenho mais perguntas aqui. Qual a maior dificuldade que você encontrou ao fazer o uso da biomassa em escala industrial, fazendo simulações com seus diferentes processos? Com relação a essa simulação em escala industrial, utilizando os diferentes processos, a maior dificuldade se foi isso que eu entendi da pergunta, é conseguir realmente ter os dados em escala industrial. Então, acaba restringindo porque a gente tem muitos resultados em escala laboratorial e a gente acaba fazendo as simulações, expandindo esses dados para a escala maior. Mas aí acaba que isso, em muitas das situações, não reflete exatamente a realidade, porque é um desafio, conforme eu mencionei, que ainda tem que avançar bastante para que a gente consiga entender o caminho, o resultado, o comportamento que você tem ao passar de uma etapa para outra ou é passar de uma escala para outra. E temos mais uma pergunta aqui, que eu vou traduzir, ela veio do Paraguai. Uma pessoa lá do Paraguai que está fazendo, fez em espanhol, eu vou ler em português para ficar mais fácil, né? Então, uma consulta, ele pede uma consulta para ti, né, professor Giovanni. Atualmente, existem indústrias trabalhando no Brasil que utilizam biomassa residual para a obtenção de bioprodutos? Ele pergunta se existem indústrias no Brasil, por exemplo, a partir de bagaços de cana para produzir etanol ou outro produto. Tu tem conhecimento se existem indústrias no Brasil que fazem essa conversão de biomassa? Professora Fernanda, especificamente a questão do resíduo da cana, da biomassa da cana, nós temos a potencialidade de uso de duas empresas que eu tenho conhecimento, que fazem o uso depois de extraído o caldo para produzir o etanol, resta o bagaço e aí se produz o etanol lignocelulósico. Então, eu tenho conhecimento de duas que estão, neste momento, aplicando tecnologias que elas têm para fazer a transformação especificamente desses derivados da biomassa da cana para produzir o etanol 2G. Bom, e o nosso tempo está se esgotando, já estamos quase no nosso horário limite aqui, então nós vamos deixar as outras perguntas sem resposta nesse momento, tá? Porque nós temos uma restrição do horário mesmo, mas elas serão passadas para o professor Giovanni, para que ele possa considerar lá no minicurso, né, em maio, abordar esses pontos, né, trazer essa ênfase, né, dessas perguntas que o pessoal está tendo dúvida, tá? E então, nós vamos encerrar as perguntas agora e passo a palavra para o Giovanni novamente. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Muito obrigado, professora Fernanda. Antes de fazer a minha consideração final, eu gostaria ainda de fazer uma contribuição em relação à questão da pergunta genérica anterior, nesse período de pandemia, como que a gente vai conseguir desenvolver as atividades de aula. Eu concordo com você, professora Fernanda, que a questão da carga horária ela é bastante elevada nos tempos atuais, e se a gente conseguir concentrar mais questões de projetos, que os próprios estudantes acabem desenvolvendo suas habilidades nesse quesito, mas não tanto em carga horária presencial,
principalmente pelas limitações que a gente vai ter, eu concordo também, meu ponto de vista, que é talvez uma estratégia bastante importante que precisa ser discutida nesses próximos tempos. Eu gostaria de uma maneira geral, novamente, agradecer a todos que estão participando, que estão assistindo deste web evento. Como eu falei, foi um pouco mais rápido, porque nós tínhamos limitação de tempo, então foi um breve compartilhamento de informações bem rápidas, mas que eu pretendo detalhar isso no evento que vai ser presencial em maio do ano que vem, detalhando mais tópicos, mais exemplos, mais estudos de caso, relatando mais situações e, claro, tirando as dúvidas de forma presencial com os participantes que vão fazer o minicurso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite a você, professora Fernanda, e a todos os membros da comissão organizadora por participar deste minicurso, neste evento que vai ser um sucesso. Com certeza, acho que essa sua explanação de hoje já serviu para dar uma boa ideia do assunto, né? Uma visão bem geral, que era isso que é a nossa proposta, e também para as pessoas que estão nos assistindo, ou que vão poder assistir depois, né? Porque essa live vai ficar gravada, né? E disponibilizada no site dos eventos do COBEC. Então, as pessoas vão ter uma ideia bem clara, né? Do que vai ser abordado nesse mini curso de 6 horas, lá em maio, né, e podem ainda se inscrever no minicurso, né. Tá? Então, em nome da comissão organizadora do COBEC, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje conosco e também de estar lá em maio, nos auxiliando a fazer o próximo COBEC. Tá? Muito obrigada. E agradeço também a participação das pessoas que mandaram as perguntas, né, que estão nos ouvindo ainda aqui. E gostaria de deixar um convite também para o próximo webinar do COBEC, que vai ser já na próxima semana, no dia 3 de setembro, também às 19 horas, com um tema que está chamando muita atenção, inclusive foi algo que a gente comentou aqui também, né, e o professor Giovanni, que é essa questão do ensino remoto nesse momento de pandemia. Tá? Então, o webinar tem título Lições da Pandemia, a transição do ensino presencial ao remoto emergencial. Tá? Vai ser uma mesa redonda mediada pela professora Marisa Bepu, da Unicamp, tá? Com vários participantes. Então, no próximo dia 3, né, uma discussão novamente sobre esse assunto da pandemia, do ensino remoto, dessa situação emergencial que todos nós estamos passando, cada um na sua universidade. Então, muito obrigado, professor Giovanni, obrigado a todos, e uma boa noite, até o próximo webinar.